Olá pessoal, boa tarde. Aqui quem vos fala é o professor Marcos, aquele que tenta ensinar, mas nem sempre consegue. É o seguinte, estes alunos que não têm frequentado a escola bíblica dominical também precisam de conhecimento bíblico. E é meu dever apoiá-los nesse processo. Eu entendo que nem todos conseguem chegar à escola bíblica dominical e participar da aula devido às muitas circunstâncias que nos envolvem. O mundo nos oprime e nos força dia após dia a trabalhar, estudar e doar todo o nosso tempo a esses objetivos seculares. Mas nós não podemos desistir. A Bíblia nos ensina que a persistência vai conduzir o reino de Deus aos propósitos divinos. E nós estamos persistindo. Então, a todos os alunos, aos que participam e aos que não participam das aulas, estamos preparando estes vídeos que vão antecipar os assuntos que serão abordados na aula, justamente para que todos tenham a oportunidade de conhecer e de experimentar deste tipo de conhecimento, desse privilégio que é estar absorvendo de Deus as respostas que precisamos para o dia a dia. Estamos estudando um texto de 1563, chamado de O Catecismo de Heidelberg. Na verdade, é só um resumo desse catecismo. Na última aula, estudamos os 3 primeiros pontos. Estes eu não vou abordar agora. Quem for à próxima aula, no domingo que vem, poderá estudá-los conosco novamente. Eu quero iniciar a nossa aula a partir do 3º ponto, que diz o seguinte: creio que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. E a Bíblia ensina dessa forma. No livro de Timóteo, carta de Paulo ao pastor Timóteo, na sua primeira carta e no capítulo 2 e no versículo 5 diz o seguinte: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Não existem anjos que vão fazer esse trabalho de mediação. Eles não podem enviar as suas perguntas, nem as suas petições para Deus. Não existem outros deuses, não existem nem sequer pessoas capazes, por mais santas que elas sejam, de fazer esse papel, de exercer essa função. Só Jesus faz isso. E está escrito na Bíblia de forma explícita. Não é Maria que vai exercer essa função de rogar por nós diante de Deus. A Bíblia é bem clara. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Um outro texto que confirma esse texto está em 1 João, capítulo 2 e versículo 1. Ele explica que Jesus é o nosso advogado que intercede por nós junto ao Pai. Ok? Quero ler com vocês um texto do jornal O Estandarte, um artigo desse jornal aqui, olha, jornal muito legal, e falar um pouquinho sobre a teologia pós-moderna, também chamada de teologia neopentecostal. Eles ensinam que Deus pode nos abençoar ou nos ajudar se nos envolvermos com as campanhas da igreja. E essas campanhas envolvem, logicamente, o comércio de algum item, de alguma superstição. E isso não é novo. Calvino, pouco depois da Reforma em Lutero, ano 530, 540, começa a escrever sobre a situação da igreja odierna, a situação da igreja contemporânea, naquele tempo em que ele estava trabalhando para Jesus como nós trabalhamos hoje. E há 500 anos atrás, olha só o que eles faziam. Ele menciona algumas relíquias e a exploração em torno delas. Ao se referir à lança que teria ferido Cristo na cruz, ele diz: essa deveria ser uma, porém, talvez por obra de um alquimista tenha aumentado e multiplicado. Existem outras, 4 além daquela. Da mesma maneira, os espinhos da coroa eram tantos que provavelmente eles tinham sido plantados e multiplicados. Havia pelo menos 21 locais que reivindicavam possuir os legítimos espinhos da coroa de Cristo. A relação continua e enveredada para objetos e situações bizarras.
o prepúcio de Cristo preservado desde a sua circuncisão, a manjedoura, as primeiras fraldas de Cristo, as vasilhas utilizadas para a multiplicação da água em vinho, remanescentes do vinho de Caná, que todos os anos eram oferecidos em pequenas doses aos peregrinos, mediante, é claro, uma oferta que milagrosamente também nunca se acabava. Os sapatos de Jesus, migalhas do pão da última ceia, a faca utilizada para cortar o cordeiro pascal, pratos, a toalha com que Jesus enxugou os pés dos discípulos, sobras das multiplicações dos pães e dos peixes, os ramos da entrada triunfal em Jerusalém, o manto que cobriu Jesus perante Pilatos, os dentes de Jesus e, pasmem, o leite da Virgem Maria. Tudo isso era exposto à visitação nas igrejas. E Calvino comenta: se os seios da Virgem Maria tivessem produzido tão abundantemente, mais que uma vaca, ou se tivesse ela ainda produzido leite a vida inteira, dificilmente ela teria fornecido a quantidade exibida. Teria ela dado aos magos ou pastores que visitaram o menino Jesus, leite como lembrança da visita? Essa lista bizarra segue, e eles oferecem o rabo do jumento que carregou Jesus, pedaços do peixe assado que Jesus comeu com seus discípulos, as lágrimas envasadas de Jesus e outras coisas mais, inclusive os pregos e pedaços da cruz. Todos esses artifícios, todos esses amuletos, essas relíquias eram comercializadas pela igreja a fim de angariar fundos para a instituição. E isso acontece também. Mas a Bíblia nos ensina que há um só mediador e há um só intercessor. Ele é Jesus. Ele pode fazer isso sem nenhuma ajuda, sem nenhuma contribuição. O segundo ponto desse catecismo fala que Jesus encarnou e que por isso assumiu duas naturezas, a divina e a humana, indissociavelmente. Contudo, sendo Deus, não o fez como tal. Antes, se humilhou, assumindo a forma humana. Deus encarna. O Verbo se fez carne. Jesus foi 100% homem, mas também foi 100% Deus. E como se explica isso? Os gnósticos não concordavam, não acreditavam e continuam sem acreditar. Outras religiões, a exemplo da Testemunha de Jeová, também não acreditam que Jesus é Deus. Eles veem Jesus como um simples anjo, uma criatura e não o Criador. Irmãos, podemos mostrar na Bíblia vários textos que vão afirmar que Jesus é Deus. Mas a tarefa de vocês é provar isso para mim. E eu peço a cada um de vocês que façam um comentário bíblico, usando versículos bíblicos para apoiarem o seu comentário e afirmarem que Jesus é 100% homem e 100% Deus, se é que vocês acreditam nisso. Muito obrigado e até a próxima aula.